As últimas 3 etapas vêm sendo marcadas por uma grande competitividade na categoria, algo que nós não víamos há muito tempo na Fórmula 1. No entanto, outra coisa vem sendo bastante destacada desde 3 corridas atrás, que foi a evolução da Mercedes, que está andando muito depois de Mônaco, a partir da corrida do Principado. O time de Brackley conseguiu encaixar uma sequência de resultados bastante positiva, já que, segundo o corpo técnico da equipe, a Mercedes parece ter encontrado o caminho para seu desenvolvimento, tendo em vista que eles começaram a compreender melhor o que está acontecendo com o projeto. Isso, levando em consideração que a Mercedes entendeu os problemas do carro. E não só isso, eles estão trazendo atualizações recorrentes, ou seja, praticamente toda a corrida, eles estão trazendo melhorias, o que por si só, já indica que eles estão compreendendo melhor não só o conceito, como o regulamento de efeito solo. Em Mônaco, eles trouxeram uma mudança na asa traseira. Já no Canadá, eles trouxeram uma mudança na asa dianteira. E nessa corrida trouxeram para os 2 carros. Por isso, o time de Brackley está se empolgando muito com o futuro do W15, já que eles entenderam que não só o time está mais ativo nesse regulamento, como o carro está apresentando um resultado positivo na pista. Em Montreal, a Mercedes teve um ritmo de corrida avassalador, melhor até do que a McLaren e Red Bull em alguns momentos. O que significa que daqui para frente, se mantiver essa tendência, a Mercedes vai poder brigar por vitórias na Fórmula 1. George Russell, que é o piloto mais novo da Mercedes e o que mais está tirando o desempenho do carro, afirmou que se as coisas continuarem assim, eles vão começar a ganhar corridas, pois o ritmo apresentado foi muito forte. Veja o que ele disse, abre aspas. Não é segredo que a Red Bull lutou um pouco com seu carro nas últimas 3 corridas. Então, acho que precisamos ver como será o desempenho deles em Barcelona, que é um circuito mais convencional. Mas esse aumento de ritmo que nós mostramos em Montreal não foi uma surpresa para a equipe, porque todos os números, refeitos, da fábrica nos disseram que encontraríamos uma grande parte do desempenho com essas atualizações. Então Barcelona será interessante para todos, mas estou confiante de que podemos estar na luta. Eu diria que o carro deste ano é um carro de corrida totalmente diferente, respondeu ele. A tal ponto que as coisas que aprendemos no ano passado, na forma como estávamos configurando o carro, precisaremos abordar de forma diferente este ano. Portanto, há muito que aprender sobre isso e parece muito mais próximo de como um carro de corrida deve sentir. Mas a única área em que precisamos continuar trabalhando é, provavelmente, o salto que estamos vendo. Fomos pegos com um pouco de solavanco nos testes na semana passada. Estávamos pressionando o carro de forma muito agressiva. Mas, como eu disse, estamos lidando com uma fera totalmente diferente este ano, enquanto 2022 e 2023 foram ambos feitos do mesmo tecido. Ainda está ultrapassando os limites e explorando as limitações do carro. Ele acrescentou, é para isso que servem os testes. Eu gostaria de pensar que vocês verão muito menos disso neste fim de semana. Portanto, 3 anos depois do início da nova era do efeito solo, acho que muitas equipes ainda podem entrar neste circuito e configurar o carro de forma muito baixa e agressiva. Mas é sempre uma linha tênue, porque é aí que está o downforce. Estou confiante de que a inclinação do desenvolvimento desse carro deve ser maior do que a que vimos nos 2 carros anteriores, porque temos uma plataforma melhor, disse ele. Mas é apenas o desempenho total que está faltando no carro. O carro é agradável de pilotar, é gostoso de pilotar, mas estamos com falta de downforce. Acho que o carro é difícil de ajustar e difícil de guiar, e é por isso que temos essas oscilações de performance na minha opinião, diz Toto Wolff. Acho que onde o carro está, e onde o carro de Lewis está, é certamente longe do ideal, e estamos guiando no limite. Então o que é? É nesse ponto que estamos. Para Miami, teremos novidade, e será interessante ver como que elas ajudarão na performance do carro. Tivemos 2 ajustes muito diferentes neste fim de semana, ambos produzindo tempos de volta muito similares. Então o trabalho precisa voltar para a fábrica e, no final, na F1, quanto mais downforce você tem, mais rápido vai. A configuração é apenas a cereja no topo do bolo. Não tem como minimizar. Precisamos apenas adicionar performance, focando no básico, que está no túnel de vento e no CFD, adicionar downforce. É simples. Acho que entendemos o suficiente até aqui que é preciso somente downforce. Mudamos filosofias e conceitos várias vezes nos últimos 2 anos. Minha visão é que, não importa qual conceito seja, é preciso ter o máximo de downforce possível, e lida com as limitações depois. Veremos em Miami. Temos atualizações vindo para o carro. Veremos o que será possível fazer com isso. Eu estava indo para os boxes porque pensei que o novo pneu, médio, teria sido muito competitivo no final. Preciso olhar para isso porque, para ser honesto, pensando bem, acho que tivemos um ritmo muito bom. Esses caras estavam com usados e eu com novos. Achei que estaríamos em uma posição muito forte para lutar. Mas houve muitas mudanças e você sabe como as coisas são planejadas retrospectivamente. A Red Bull lutou um pouco com seu carro nas últimas 3 corridas, então acho que precisamos ver como será o desempenho deles em Barcelona, que é um circuito um pouco mais convencional.
Neste fim de semana não foi uma surpresa para nós porque todos os números na fábrica nos disseram que encontraríamos um grande desempenho com essas atualizações, então Barcelona será interessante para todos. A Mercedes nesse momento está em um ponto de inflexão na categoria. Hoje, eles não são tão ruins para ser meio de pelotão, e nem são tão bons para pressionar Max Verstappen lá na frente. No entanto, o corpo técnico da Mercedes promete continuar atualizando o carro até chegar no ponto ideal. Veja o que disse Andrew Chauvelin, diretor técnico da Mercedes, abre aspas. Há uma razão pela qual as equipes normalmente não trazem kits de atualização para Mônaco, que é a natureza de velocidade muito baixa do circuito. O fato de ser tão movimentado, as retas curtas, é muito difícil avaliar qualquer coisa. Todos os dados que vimos dizem que estava proporcionando desempenho, trazendo benefícios em termos de como o carro estava se sentindo. George ficou feliz com isso e sentiu que foi um passo na direção certa. Estamos felizes com o que vimos até agora, mas aprenderemos mais em Montreal então, especialmente quando você chega a uma pista como Barcelona, de velocidade mais ampla nas curvas, você pode realmente começar a aprender sobre isso lá. O problema é que todos os outros times também estão desenvolvendo seus carros. Vimos a McLaren com um pacote significativo e eles parecem ter dado um passo à frente. Os problemas de estabilidade que os pilotos estão enfrentando dificultam enxergar todo o potencial das atualizações. O carro se comporta de maneira instável entre as sessões, e até resolvermos isso, sempre vamos limitar os ganhos que podemos obter com esse tipo de atualização. Após as últimas corridas, temos uma ideia bem clara do que precisamos fazer para melhorar o comportamento do carro para os pilotos. Queremos garantir que o carro vá aonde eles querem nas voltas importantes da sessão de classificação, e também temos um bom plano de atualizações para as próximas 3 ou 4 corridas. Estamos tentando projetar alguns experimentos que, esperamos, nos darão uma direção que seja boa para o desempenho. Você pode imaginar como isso é ruim para os pilotos. Agora, isso foi um fator na classificação e na corrida. Na classificação também sofremos um pouco com os kicks. Isso foi um problema menor na corrida. Há mais combustível no carro. Você está indo um pouco mais devagar. E isso pareceu se acalmar, e não foi um problema. E o grande problema é que não temos aderência suficiente. Então essa é uma das coisas em que estamos trabalhando duro esta semana, porque Melbourne tem curvas semelhantes. Portanto, estamos trabalhando muito para tentar entender porque parecemos não ter o controle de alguns de nossos concorrentes mais próximos. Parte disso foi que eles reclamaram dos kicks. Então, estávamos procurando maneiras de tentar melhorar isso. Você pode mexer na altura do carro, com a rigidez, e tudo isso parece eficaz, contou. E eles também estavam apenas tentando ajustar o equilíbrio em toda a faixa de velocidade. Então, como é o carro em baixa velocidade? Como é na alta velocidade? Também podemos olhar para o desempenho global dos dois carros, mas fundamentalmente, as limitações que tivemos na classificação e na corrida foram basicamente as mesmas para ambos. Então isso está dizendo que não é uma diferença pequena, não é um pouquinho de curvatura ou uma mola ou barra aqui e ali. É algo mais fundamental que precisamos aprofundar e compreender. Acho que definitivamente, desde Imola, tomamos as medidas certas e colocamos peças no carro que estão funcionando, algo que enfrentamos nos últimos anos, disse ele. Agora, parece que estamos adicionando desempenho a cada fim de semana e temos novidades chegando também, novas peças chegando em Barcelona que devem nos ajudar. Portanto, espero sinceramente que possamos continuar esta trajetória positiva. Às vezes, quando você traz uma parte altamente visível, como a carenagem ou a asa dianteira, isso é basicamente o que mudou o desempenho, disse ele. Mas a verdade é que, nas últimas 3 corridas, trouxemos muitas peças novas, visíveis e invisíveis, que contribuíram em milissegundos para mais desempenho. Acho que é aqui que esses ganhos têm esse efeito positivo. Isso foi apenas um enorme esforço da fábrica, então acho que a roda começou a ter algum movimento real. Acho que quando você termina em 3º e 4º lugar de onde viemos, então é uma corrida positiva, disse ele. 13-4 é muito melhor do que tivemos anteriormente nas últimas corridas. Então isso é bom. Mas acho que ambos os pilotos perceberam que havia mais porque poderíamos ter ganhado 1 ou 2 posições, e é por isso que prevalece um tipo de sentimento negativo. Mas se você tivesse dado a eles o 3º e o 4º antes do fim de semana, provavelmente eles teriam aceitado. Talvez por alguns minutos sonhamos com isso, mas na realidade, provavelmente não. Bem, de qualquer forma, seria muito interessante ver a Mercedes brigando lá na frente de novo. Ter 4 equipes brigando por vitórias na categoria talvez seja até o sonho de todo grande fã da Fórmula 1. Mas e você fã de Fórmula 1? Acredita que a Mercedes vai conseguir chegar na briga? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima notícia.